Salve pessoal! Então, para nossa quinta sessão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos regimes de escravidão e como eles influenciaram a formação do cenário econômico durante o período colonial, mas principalmente durante o Império, e como isso levou à edificação de um cenário político peculiar próprio, né, do tempo do período do Império, e como isso vai levar inclusive a uma sucessão de leis lá na frente que vocês conhecem bem, né? Desde a lei Feijó, a lei Eusébio de Queiroz, até a lei dos sexagenários e a própria abolição, né? E como esse processo todo acaba sendo construído ao redor de certas linhas de raciocínio econômicas, como essas linhas de raciocínio vão se integrando de alguma maneira ao nosso cenário político, né? Eu já comentei algumas coisas sobre a questão da figura do escravo e como, né, a figura do escravo é tratada. Eu vou separar evidentemente em duas partes isso, né? São as nossas próximas 2 semanas. E eu queria comentar com vocês, eu queria tentar aprofundar com vocês algumas leituras no sentido específico da gente, hoje pelo menos, né, no sentido específico da gente ter uma visão um pouco mais clara sobre o cenário econômico que levou à formação dos regimes escravos. Né? O que acontece então para a gente ter uma ligação mais profunda entre regimes econômicos e a história do pensamento que vão nos levar à produção de um cenário de escravidão e, portanto, à exploração do próprio indivíduo, do próprio ser humano? Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que os regimes coloniais, de uma forma geral, eles estão embasados na ideia de que existe um desnível profundo entre a zona explorada e o território que explora, então a metrópole e a colônia. Né? Esse desnível, se ele não está presente em algum momento, ele vai ser literalmente confeccionado. Né? Então, ele propositalmente vai ser construído, inclusive quando nós vemos o aprofundamento de relações novas no sentido produtivo, como por exemplo o avanço tecnológico que acontece ao longo do século XIX e, portanto, a formação de uma classe proletária, tudo isso vai fazer com que exista um julgo muito desigual aí na formação desses regimes e, por conta disso, as colônias acabam sendo, inclusive, muitas vezes sufocadas para que nós tenhamos uma operacionalidade própria no que diz respeito à formação dos regimes econômicos que nós temos aí em pauta, em voga. Né? Isso, na realidade, permite a gente entender de uma certa maneira que muitos regimes propositalmente geraram uma tomada, digamos assim, agressiva e artificial de determinados mecanismos da produção. Né? Eu vou pegar aqui um exemplo tardio, que é o exemplo da Grã-Bretanha no século XIX. A Grã-Bretanha, porque queria ter uma concorrência adequada na indústria têxtil, precisava das plantações de algodão da Índia, mas ao mesmo tempo não podia concorrer com o setor têxtil da Índia, né? Ficava vexado de concorrer por conta da proximidade em relação aos centros de produção algodoeiros e por conta das facilidades que você encontraria ali, né, no âmbito de mão de obra e uma série de questões. Então a Grã-Bretanha força o fechamento das pequenas fábricas de tecido na Índia, né, das manufaturas de tecido, e tenta concentrar esforços dos grupamentos colonizados apenas para o plantio, levando essa matéria-prima para a Grã-Bretanha de modo a permitir ali uma explosão do mercado produtivo de tecidos e, portanto, a exportação a partir dos seus próprios portos desses tecidos. É interessantíssimo ver como essa desigualdade se desenrola, já que na Índia nós passamos a ter, evidentemente, uma mentalidade mais agrícola, uma mentalidade de latifúndios que passa a ser protegida ferozmente, enquanto na Grã-Bretanha nós vemos o crescimento de grandes centros, notadamente em regiões portuárias, então Liverpool, por exemplo, né? Nós passamos a ver o desenho desses grandes centros e passamos a perceber ali a organização de vários parques, de vários pátios do setor fabril, do setor têxtil, né, que passam agora a ser contemplados como centros de produção e centros de, de equacionamento de grandes quantias, de grandes volumes de recursos. Então a gente passa a ter exatamente essa linha de raciocínio no que diz respeito ao movimento de colonização, ao movimento intercolonizador e colonizado. E por conta disso a gente consegue enxergar que o território colonizado ele é basicamente visto como esse setor, como esse universo das canalizações de exploração. A gente tem alguns elementos, algumas questões adicionais que integram, digamos assim, o processo específico desse regime de colonização. Se eu for levar em consideração certas zonas territoriais, elas são
digamos assim, povoadas o suficiente para que eu tenha limitações específicas no sentido da organização popular, mas para que ao mesmo tempo eu tenha vantagens nessa organização. Então, por exemplo, se eu pegar o território indiano, ele tem uma população vasta. Então, quando o colonizador se aproxima e tenta organizar esse povo, tenta forçar esse povo ao trabalho, ele tem capital humano ali para fazer isso, né? Como eu falei antes para vocês, por exemplo, a colonização americana ela é uma fera completamente diferente por conta da extensão territorial, né? E a exiguidade, notadamente nos séculos XVI e XVII, de população caucasiana para colonizar esses lugares, já faz com que exista uma demanda por indivíduos. E aí passa-se então a compreensão de que existe ali uma exigência para o transporte de escravos do continente africano para a América, de modo a você conseguir implantar esse regime ali. Lógico que isso também gera uma relação comercial, que eu já comentei nas últimas 4 sessões com vocês, que é a ideia dos apresadores de escravos e dos navios negreiros, que passam então a promover uma relação comercial intensa com o território americano, né, oferecendo pessoas que foram capturadas e que são entregues agora a esse regime de escravidão. Começa um problema dentro desse contexto, porque à medida que o pensamento vai sendo transformado e vai buscando novos avanços, a releitura de determinados aspectos pertencentes ou continentes do humanismo diz respeito mais especificamente à possibilidade de um contexto de transições mais amplas, que vão atingir aos poucos toda a estrutura econômica que está em jogo. Veja, aqui a gente tem uma série de interesses que estão colocados e que são posicionados dentro do jogo de relações com o universo europeu, e esse jogo de relações, esses encaixes que são promovidos, eles determinam nesse sentido uma necessidade de releitura das relações de poder com a coroa, né, que emanam da coroa, das relações de poder que estão sendo formuladas dentro do território americano, das relações de poder que estão sendo construídas no continente africano e assim por diante. Eu digo isso porque, à medida que as filosofias que fundam, ou que fundamentam, ou que justificam determinados regimes políticos vão se transformando, também os instrumentos econômicos e humanos que são empregados para trabalho e para organização desses regimes são forçados a mudar. Se vem, digamos assim, sob essa circunstância forçosa de uma mudança que necessariamente precisa encontrar ocorrência. Então, isso ataca diretamente, por exemplo, o contexto específico da organização dos regimes escravos, né? A escravidão, nesse sentido, ela passa a ser revista, sobretudo sob o aspecto de um novo humanismo e sob as características e condições de uma revisão do raciocínio, dos estudos, das pretensões específicas do pensamento religioso. E aí nós temos a formação dos nossos 3 primeiros grandes paradigmas de leitura dessa economia escravocrata e do comércio de escravos principalmente, né? Os argumentos eles são bastante complexos nesse sentido, porque eles começam a aglutinar linhas de raciocínio que cortam diversos ramos do conhecimento. E, no entanto, a solução ela é basicamente autoevidente ao longo de todo o período para qualquer um que seja capaz de observar e contemplar o problema como ele está sendo posto. O que acontece aqui? Veja, a gente tem evidentemente argumentos favoráveis e desfavoráveis ao longo dos séculos XVII, XVIII e até mesmo XIX para a manutenção ou abolição da escravidão. E esses argumentos eles começam a ser geridos notadamente a partir do século XVIII, no contexto específico, não é século XVII e XVIII, mas o XVIII sobretudo, a partir de um contexto muito específico, muito particular, que é o contexto da leitura cristã que os Quakers fazem da realidade de escravidão. O movimento Quaker ele começa a fundar paulatinamente colunas, pontas de lança, que vão representar a tentativa desesperada de abolição do regime escravo. Os Quakers foram os primeiros, digamos assim, a abrir os olhos, sobretudo no ambiente anglo-saxônico, para essa causa que está intimamente permeada pelo discurso religioso, seja para manter o regime de escravidão, seja para aboli-lo. Nesse caso, tendo esse discurso harmônico e coerente no que diz respeito à organização de um processo de abolição da escravidão, passa-se então a uma leitura fundamental, que é a leitura que é dada, digamos assim, pelo regime de apiedamento, pelo regime de humanidade, pelo regime de caridade, pelo regime de igualdade entre indivíduos.
Quando nós partimos do argumento religioso que os Quakers utilizam, basicamente nós temos a leitura fundamental como sendo a leitura de que a inferiorização e escravização é um castigo sobre esses indivíduos e, portanto, não poderia ser entendida de modo algum como algo que um cristão genuíno deveria fazer, né? Existem, nesse sentido, leituras que demonstram e equiparam a própria escravidão do africano com a escravização ou escravidão dos hebreus, dos israelitas, durante o seu período de permanência no Egito. E essa comparação faz então com que gradualmente passe-se a um enriquecimento da causa abolicionista por meio do argumento religioso, como se justamente esse processo abolicionista passasse então a contemplar um regime identitário baseado em mitologemas específicos que passam a ser agora integrados ao regime de abolição. Como assim? Que mitologemas são esses? Existe efetivamente o mitologema da libertação, da emancipação do hebreu, né? Justamente quando Deus vem, lança as pragas sobre o Egito e daí o hebreu pode sair, o hebreu se vê libertado, né? Entre aspas, para depois ser de uma vez por todas livrado do jugo egípcio quando Deus aparece e abre o Mar Vermelho e lança longe, né, lança sob as águas o exército egípcio e assim por diante. Isso tudo que vai levar, digamos assim, os hebreus a esse período sinaítico também é representado nesse sentido por uma possibilidade de emancipação e libertação desses escravos que agora passam a entender que eles também têm necessariamente que atravessar uma narrativa de emancipação em relação ao seu opressor. Então nós começamos a ver fervilhar lideranças dentro do contexto específico dos grupamentos escravos. Essas lideranças passam a empregar esse discurso fortemente para que possa haver essa emancipação. O sentido específico dessa emancipação faz, portanto, com que exista uma fusão entre o raciocínio cristão e essa concepção de mundo desses escravos, né? E se a gente for olhar sobretudo nos Estados Unidos, outros movimentos começaram a adotar a postura que os Quakers haviam adotado antes. O movimento batista, por exemplo, que passa a ser profundo e demarcadamente integrado por afro-americanos, passa também nesse contexto a ser um movimento que apoia a libertação e nesse sentido inicia, né, começa uma série de processos, uma série de iniciativas dedicadas à ocultação de escravos fugidos, à manutenção da liberdade de determinados indivíduos, né, até porque a libertação do escravo individualmente ou em sentido coletivo ela não teria sido, digamos assim, pacífica. Então tanta gente que discordava ainda tentava de alguma maneira, em não raras ocasiões, recapturar os libertos ou os fugidos, né? E tentava promover a comercialização desses fugidos dentro do contexto específico da realidade do sul dos Estados Unidos, enfim, né? Então, assim, basicamente nós temos aqui o movimento batista como um movimento de resistência que vai utilizar o argumento religioso, abraçando esses indivíduos e criando ali, né, gerando no espaço entre eles, no espaço deles, a possibilidade de uma formação sacerdotal que já vai se desenhando, de uma formação religiosa que já vai se desenhando, né? E por conta disso essa integração faz com que exista um movimento de explosão emancipatória também, né? A gente consegue ver, portanto, que existia uma forte onda de apoio, né? Alguns dos grandes defensores da emancipação dos escravos no parlamento britânico eram justamente partes interessadas em razão de seus fundos e de seus fundamentos religiosos, né? Então, cristãos que estavam interessados em ver a emancipação por entenderem que aquilo era um regime de bárbara crueldade, né? Então, basicamente, esse desenho foi se conformando e o argumento foi recebendo cada vez mais força até o ponto dessas emancipações, dessas libertações. Como eu disse antes, as libertações não eram pacíficas. Se você for olhar sobretudo o território norte-americano, né, vocês têm não raros casos. Você tem, por exemplo, um caso chamado Penn contra Pensilvânia, né, que é um exemplo notável disso. Em muitas ocasiões, os escravos emancipados, libertos, que tinham comprado sua liberdade, ou às vezes até mesmo fugidos, né, que saíam, notadamente, de estados que ainda mantinham um regime escravocrata e iam para estados que não tinham escravidão para buscar proteção, muitas vezes eram apresados por caçadores de cabeça que iam do sul para o norte, presos e arrastados de volta para suas casas, né, para suas casas, né, para suas prisões, né, de modo que eles pudessem ser lá ressubmetidos ao senhor do qual haviam fugido.
O mais curioso é que as discussões no Sul que mais rolavam não eram tanto sobre se isso era devido ou não era devido, mas se uma vez recapturado o escravo, aspas, se ele deveria ser imediatamente devolvido ao seu senhor, se deveria haver ressarcimento por quem efetuou a captura ou se quem efetuou a captura poderia comercializar livremente o escravo fugido. Olha o nível, né? No norte a discussão já era de outro nível e evidentemente o debate ele nem entrava mais em questão nos estados que já haviam emancipado os escravos. Só que tem uma coisa: os estados que haviam promovido a emancipação, quando eram atacados, digamos assim, por esses caçadores de cabeça, eles entendiam que poderia haver uma lesão de fato a determinados direitos de cidadãos, né? O problema é que quando esses cidadãos eram arrastados para o sul de volta e recomercializados e se constatava-se a fuga, você teria um problema porque o regime jurídico dos estados do sul determinava que o escravo fugido podia e devia ser recapturado para compensar essa perda e deveria ali, lógico, voltar ao trabalho, deveria, lógico, operar nas mãos do seu senhor ali toda a compensação necessária e possível para o seu prejuízo por conta da fuga. Nos estados do norte não, só que toda vez que o estado do norte se levantava para defender o direito de um cidadão que havia ido para o norte, que lá havia encontrado a liberdade, que havia se estabelecido ali, você basicamente via o enfrentamento de regimes jurídicos entre uns estados e outros. E isso ia constantemente, frequentemente parar na mão da Suprema Corte, que não via até então outra saída, aspas, né, a não ser entregar o sujeito ao regime de seu estado de origem, garantindo assim que ele retornasse para a mão do seu senhor. Então, por isso eu digo, né, a gente tem de fato um movimento bastante vigoroso, sobretudo nesse sentido, do movimento dos Quakers, do movimento dos Batistas, que vai permitir a emancipação ser construída pouco a pouco. Só que para fora das esferas institucionais, às vezes até mesmo dentro delas, como nos Estados Unidos, a relação ainda era muito incerta, de modo que a emancipação não garantia exatamente direitos, aliás, ela acabava garantindo, na verdade, uma centralização, um eixo de produção que acabava gerando emperros, inclusive, no sentido específico da garantia da emancipação, da garantia desses direitos individuais. Essa visão religiosa ela é complicada porque se ela foi gerada de uma maneira muito positiva nesse cenário, em outros tantos ela teria traços um pouco mais graves e mais complicados, teria traços um pouco mais confusos e acabaria mesmo operando a defesa da escravidão muitas vezes, como a gente vai ver já a seguir. Veja, em segundo lugar, existe um posicionamento político muito severo com relação a essa leitura da escravidão. O posicionamento político ele surge basicamente quando nós passamos a entender que a postura geral que se estabelece notadamente sobre o contexto das relações daquele tempo, era ao mesmo tempo uma discussão, um debate intenso entre os defensores do absolutismo e os progressistas do iluminismo, os então progressistas do iluminismo. E esse movimento progressista, que vai aparecer ali junto do movimento enciclopedista, que vai aparecer como uma costura e como um regime organizacional de um novo modelo social, ele aparece também, ele emerge também nesse sentido, como um conjunto de possibilidades que permitem a discussão aberta e plena da emancipação dos escravos. De novo, não existe aqui, evidentemente, uma pacificação nem mesmo entre filósofos, pensadores, humanistas, né, nesse sentido. Não existe aqui uma pacificação a respeito dos mecanismos através dos quais essas relações deveriam ser construídas. O fato é que eles sabem que enfrentam uma realidade política que, de alguma maneira, tenta resistir a mudanças, porque entende que a sua apropriação necessária sobre os corpos de seus cidadãos, sobre os corpos dos escravos, é uma demanda específica para cobrir território colonizado, como a gente já havia visto, e mais que isso, representa também o reforço bastante esperado do poder absoluto do monarca. Que significa dizer, portanto, que a metrópole tem todo o interesse do mundo, num primeiro momento, em manter o regime de escravidão, já que você tem ali uma tradição estabelecida, um conjunto de fortunas que estão sendo paulatinamente organizadas e construídas, e ao mesmo tempo você traz à tona toda uma coleção de preocupações que dizem respeito mais especificamente à possibilidade de você reordenar territórios através do uso forçoso de suas capacidades bélicas, né? Então seria mais ou menos essa ideia. É claro que dentro desse contexto nós também vamos ter distinções, mas em geral o regime absoluto ele opera de uma maneira razoavelmente
contínua com aquilo que nós podemos entender como regime de escravidão. Ali os interesses se casam muito bem, eles se encontram muito bem, se alinham muito bem. Né? Quando a gente chega então a uma realidade de discussão sobre o que é o pensamento humanista nesse período e como ele opera, a gente começa a ver, no entanto, uma série de revisões históricas das leituras que estão sendo propostas. É preciso notar, por exemplo, que existe um refinamento de uma estrutura fundamental da arquitetura jurídica que é o direito natural. Né? Na modernidade, durante o período absoluto, o direito natural passou a ser uma forma de justificação do poder soberano. E o único direito natural que existia era aquele que efetivamente exigia a presença de um monarca, e por meio dessa exigência permitiria a esse monarca uma interferência constante através de leis, regimes declaratórios, exercício das relações de poder, de modo que esse monarca pudesse estabelecer um controle mais feroz sobre sua população, evitando, evidentemente, que todo aquele fervilhar de conflitos emergisse e acabasse destruindo comunidades, sociedades, países inteiros. Isso se refere especificamente à visão hobbesiana de mundo, e ela não vem sozinha, é importante notar. Também a visão que vem ao lado, que é a visão do Grotius, aparece como uma parceira ideal para essa concepção de absolutismo. O Grotius, no entanto, se tornava ainda mais radical no que diz respeito aos limites e à leitura que fazia com relação aos regimes de escravidão. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão do direito de guerra e de paz nele, ele vai justamente tentar defender a ideia de que os proprietários privados, aqueles que detêm controle sobre os movimentos colonizadores, as grandes companhias de comércio, por exemplo, né, ou os grandes investidores do setor, eles têm mesmo a prerrogativa de escapar ao poder monárquico, exercendo por si mesmos e através do esforço e de seus próprios recursos, guerras inteiras contra comunidades que estão se rebelando contra o trato da colonização. Então veja que esses regimes, mesmo encontrando alternativas, mesmo encontrando a necessidade de formação de um setor privado paralelo ao poder da coroa, esses regimes eles se completam de maneira a se permitirem um esforço bélico que de alguma maneira impõe sobre todos os demais pelo uso da violência um regime de trabalho bastante brutal. O pensamento humanista no sentido iluminista, sobretudo, né? Aqui a gente fala do humanismo em sentido amplo, não daquele humanismo em sentido estrito, que é um humanismo epocal, né? Mas o pensamento humanista que vem com o iluminismo, que é revisitado aqui com o iluminismo, ele exige uma reconcepção desse direito natural. Na concepção absolutista de direito natural, a questão passa a ser, sobretudo, como nós vinculamos o governo ao uso da força e como nós refutamos usos irregulares da força e quem está autorizado a usar a força, quem tem essa autoridade para usar a força em determinadas circunstâncias. É interessante ver que tanto em Hobbes e Grotius, como em Grotius, justifica-se todo esse movimento a partir de um discurso civilizatório fundamental. E esse discurso civilizatório ganha uma capacidade de esparramamento, de enraizamento muito grande. Né? No que diz respeito ao discurso iluminista, a questão já vira, né? Ela já muda completamente. Por conta da necessidade de se compreender, e por conta da perspectiva, né, que existe no âmbito racional de que todo ser humano nasce igual a todos os seus semelhantes, também no iluminismo nós teremos ali uma concepção bastante dura, bastante interessante do que deve ser a abolição da escravidão. Né? E o iluminista, em sentido geral, pelo menos, vai começar a entender que é necessário equacionar essa relação e que ela deve de fato ser abolida, né? Porque se todo ser humano nasce igual a todos os demais, ninguém tem prerrogativa sobre ninguém. Se a gente for olhar principalmente para o discurso justnaturalista da antiguidade e pelos pedaços que deles são absorvidos na modernidade, nós vamos perceber que existe uma justificação da escravidão por sua própria condição de inferiorização. Né? Então, Aristóteles, por exemplo, justificava a escravidão dizendo que o escravo era inferior. Então, é um modelo. Assim como a geração dos absolutistas vai justificar a escravidão alegando que a incapacidade de aproveitar recursos adequadamente para a geração de uma comunidade mais sólida e mais elevada, mais civilizada, é criminosa em sentido próprio, já que desperdiça recursos. Né? Isso é o argumento do Grotius, o argumento capital do Grotius. A propriedade tem que seguir o fim da civilização e, para tanto, precisa ser melhor aproveitada por um maior número de pessoas, e isso só pode ser feito por meio de técnicas adequadas de trabalho, por meio de regimes específicos de domínio, e é lógico que no minuto em que a escravidão é colocada, posicionada e estabelecida como regime adequado, esse movimento civilizatório vai servir justamente para tentar educar e ensinar, para tentar redimir o escravo de sua ignorância original.
Então existem comunidades que naturalmente são inferiores, não porque seus indivíduos sejam inferiores, mas porque essas comunidades não têm a capacidade de construir e de determinar a organização civilizatória, a razão pela qual elas precisam ser convencidas a fazê-lo, inclusive pelo uso da força. Tá? Então isso seria uma outra justificação para a escravidão. O iluminista ele entende de uma maneira muito distinta. Né? Ele vai dizer assim, o Rousseau ele tem a chave para a compreensão específica do salto qualitativo que é feito no sentido da defesa abolicionista. Ele vai dizer basicamente assim, olha, todos os escravistas justificam a escravidão alegando que o escravo é escravo por ser inferior. Mal fazem, porque o escravo não é inferior por natureza, mas é inferiorizado, e por ser inferiorizado, tem a perda por ser inferiorizado na perda de recursos que lhe permitiriam o aprendizado, o crescimento, o aumento de suas forças, o incremento de suas forças, passa a ser entendido como inferior porque evidentemente vai ser capaz de fazer menos coisas. Mas isso é antes porque o dominador o priva dos instrumentos necessários para que ele se torne seu igual. Né? Então, ele fala, você está tomando a causa pela consequência quando você me diz que o escravo é escravo por ser inferior. Não, o escravo não é escravo por ser inferior. Ele é inferiorizado para ser escravo. Ele é inferiorizado propositalmente. Esse argumento é bastante importante, ele vai estabelecer, como a gente vê lá nas aulas de filosofia, liberdade e igualdade como elementos fundamentais. Né? Se nós quiséssemos visitar aqui a concepção americana de mundo, né? Vida, liberdade e a possibilidade de perseguir a felicidade, né? Os três direitos mais fundamentais aí que nós teríamos nesse período, e óbvio que aí nós vamos ter toda uma discussão sobre o encaixe desses direitos, como eles vão se organizar, quais devem ser defendidos, quais têm primazia, se é que algum tem, né? E por conta disso nós começamos a ver uma outra geração, uma coleção de outros autores iluministas, outros não necessariamente iluministas, mas já engajados em uma nova leitura de mundo, como por exemplo o John Locke, que vai falar sobre vida, liberdade e propriedade como direitos fundamentais, né? Direitos essenciais de um indivíduo. E aí vocês têm todo um leque de disposições que defendem a abolição da escravidão, entendendo que ela é um absurdo, que ela é a continuada crueldade de um regime humano que não consegue se renovar, que não é capaz de se entender, que não é capaz de conceber suas próprias vergonhas, que não é capaz de se superar em seus grandes erros. Né? Veja, agora a gente tem dentro desse contexto, então, três blocos, né, como eu coloquei antes, da vida religiosa, a questão política e o desenho da história do pensamento, né, que a gente colocou ali como pensamento humanista, e em cima desses três blocos nós já conseguimos ver mais especificamente como as transições perspectivas vão ganhando força e vão ocorrendo dentro do contexto específico das relações políticas que temos em mãos. Primeiro nós falamos ali desses movimentos contra a escravidão que começam como movimentos religiosos em sentido eminente, em sentido mais proeminente. Eles basicamente ganham força em parlamentos e começam a gerir a possibilidade de emancipação da escravidão, sobretudo na Grã-Bretanha e eventualmente na França também. Né? Justamente são os dois territórios que vão encabeçar as discussões a respeito dessa abolição. Né? Os Estados Unidos também travam, digamos assim, um debate bastante ativo, bastante vívido sobre o assunto, inclusive com opiniões notáveis de Ben Franklin, né? Que não vai opinar apenas no sentido ético da questão, mas vai apelar para o sentido econômico. E isso é uma questão muito interessante, porque o argumento ético ele tem uma força mitigada. O argumento religioso ainda tem bastante força, porque as pessoas estão vinculadas aos princípios religiosos. Então, uma discussão propriamente vinculada à razão teológica, ela sempre vai trazer muitos frutos, no sentido específico de pelo menos gerar uma polêmica que vai causar uma crise de consciência diante de alguns dos membros, dos participantes, dos aderentes de uma determinada fé. Então você passa a ter, assim começa por exemplo com o movimento Quaker, né? Antes são alguns Quakers em sentido isolado que começam a trabalhar a possibilidade da emancipação dos escravos, mas eventualmente esse movimento todo eclode, ele explode para uma nova vertente que é justamente a da expressão unificada dos Quakers, a geração depois de sociedades de abolição, né? Sociedades de abolição da escravidão e por aí vai, né? Então esse cenário ele é na realidade um cenário de grandes dilemas. Ele aparece, digamos assim, com mais força no âmbito religioso. No âmbito ético e filosófico, num primeiro momento, ele aparece enquanto o iluminismo passa a propor enfrentamento, mas aí a discussão puramente ética ela tem menos alcance num sentido específico. O argumento que vai ser mais fatal, me parece, justamente no exercício específico dessa emancipação e da possibilidade de você ter a abolição da escravidão como um todo, né, vem justamente no sentido daqueles indivíduos que ouvem e que contemplam
a possibilidade de benefícios ou malefícios econômicos em cada um dos seus regimes. É isso que o Ben Franklin faz, na verdade. Ele tá argumentando, quando ele argumenta economicamente, o que ele está fazendo é basicamente um cálculo. E ele está começando a mostrar que a vida de um escravo e a produção de um escravo, ela é sumariamente insuficiente para compensar o que um mercado com trabalhadores, com imigrantes, com grupamentos que são convidados a trabalhar por um salário, poderia fazer pelos proponentes de uma vida econômica mais rica, né? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, você tem que entender que o escravo faz menos trabalho do que uma aparelhagem adequada no teu circuito de produção, né? Como usam alguns, como depois nós vamos ver aqui dentro do contexto latino-americano, um argumento muito simples, esse argumento na realidade é levantado justamente lá no tempo de José de Alencar já, né? Do Andrada, né? Enfim. E fala-se, por exemplo, que um escravo carrega, por exemplo, que 10 escravos carregam, poderia ser carregado por um carro e dois bois, né? De uma maneira muito mais econômica. Ao mesmo tempo que a capacidade que você vai ter para estimular o trabalho com trabalhadores assalariados, ela compensa muito mais o cuidado que você vai ter que ter para manter o escravo preso ali trabalhando com você, né? Então, assim, veja que esses argumentos eles são eminentemente desumanos, mas eles são mais eficientes no enfrentamento da questão do que os argumentos que são projetados a partir da ética. E aí, lógico, que tem um argumento religioso que vai servir de impulso para tudo isso, vai servir como grande bandeira da causa e, portanto, vai permitir esse conjunto de intersecções. O problema central que nós temos aqui é o seguinte: nenhuma dessas linhas argumentativas é unânime, e aí você vai ter defensores de pautas que estão de um lado e de outro da relação, algumas defendendo o fim da escravidão, outras defendendo sua continuidade. Na colonização latino-americana, esses elementos eles ficam cada vez mais evidentes, até porque algumas das contradições argumentativas que aparecem no que diz respeito ao tema, elas vão aparecer dentro dos próprios pensadores que de alguma maneira tentam defender a abolição da escravidão. Pega, por exemplo, Padre Vieira, né? Vieira, quando ele faz uma discussão mais específica sobre a escravidão, ele, por conta do seu aparentado jesuíta e de sua relativa independência em relação à coroa portuguesa, tem essa capacidade de defender absolutamente a abolição da escravidão, né, a emancipação de escravos. Só que ele é muito seletivo no que diz respeito à leitura que ele faz. Ele vai dizer basicamente que é necessário libertar o nativo. Agora, o africano não. O africano, com relação à escravidão do africano, ele é muito mais laço e ele não oferece um enfrentamento claro, alegando que, nesse caso, é necessário realmente que haja escravidão, porque não vai haver uma capacidade de transição muito adequada. E aí, nesse sentido, começam a aparecer argumentos religiosos que podem servir como uma espada de dois gumes, porque eles podem servir tanto para um lado quanto para o outro. Se na época dos Quakers nós vemos que a ideia de caridade, de emancipação, que a questão da escravidão dos próprios hebreus que todas essas questões foram levantadas para propor a emancipação da escravidão, aqui a gente vai começar a enxergar o outro lado e a outra forma de interpretar o texto bíblico. Vieira, por exemplo, levanta a questão, tem uma questão que é universalmente levantada por praticamente todos os defensores do argumento religioso da manutenção da escravidão, que é o seguinte: Paulo, lá pelas tantas, em uma de suas cartas, ele vai dizer que nós devemos respeitar autoridades, vai começar a colocar sobre os papéis sociais de cada um, ele vai dizer assim: o escravo tem que respeitar seu senhor e servi-lo como se ele estivesse servindo a Deus, porque esse respeito significa que ele tem respeito pela ordem, pela hierarquia e assim por diante, então ele tem que ser obediente. E aí há uma exortação do Senhor não ser cruel com o escravo. Então, se de um lado você tem a possibilidade da emancipação do nativo, que é defendida firmemente pelo Vieira, por outro lado você tem digamos assim, uma tentativa de amenização dos regimes mais violentos que são impostos sobre os escravos africanos, mas mesmo assim mantém-se a ideia da escravidão e ponto final. Ele ainda mantém a ideia de que o escravo deve continuar sendo escravo, que deve respeitar, deve temer o seu senhor. Lógico que ele pede, exorta o senhor, né, aquele que tem domínio sobre o escravo, a oferecer um tratamento um pouco mais humano para o escravo, evitando surras, evitando agressões físicas, né, colocando e administrando as correções apenas nos determinados limites, dentro de limites corretos, limites aceitáveis e assim por diante, né. O padre italiano Benti, por exemplo, ele tem também uma visão que poderia parecer inicialmente um pouco progressista, e mesmo assim ele se rende ao argumento fundamental da manutenção da escravidão, não trabalhando de uma maneira tão específica ou tão dirigida com a questão das possibilidades emancipatórias, né? Argumentos posteriores, como o argumento de Ribeiro da Rocha, se tornam ainda mais radicais. Dom José Ribeiro da Rocha é extremamente radical por suas posturas, por sua proximidade ao
corpo, ao coletivo de escravocratas, né, de escravistas, por sua proximidade aos eixos da relação de poder secular e não pela busca de uma independência religiosa, Ribeiro da Rocha começa a trabalhar com argumentos que fogem, inclusive, dos argumentos de Bentham, né? Bentham vai utilizar esses argumentos que eu acabei de colocar, então, por exemplo, a necessidade do escravo respeitar seu senhor, a ideia de que deve existir de fato um regime de servidão, de que somos todos de alguma forma escravos, etc., para justificar a escravidão. Ribeiro da Rocha vai mais longe ainda, ele vai dizer assim, a escravidão física, ela é de fato mencionada na Bíblia, e a Bíblia fala sobre a possibilidade de libertação de um regime escravo, mas ela não se refere especificamente ao regime escravo material, e sim à escravidão da alma. E a escravidão da alma, ela deve ser purgada pela exclusão de desejos, pela exclusão de paixões ruins, pela exclusão de vícios, né? Então aqui ele está se servindo basicamente da leitura agostiniana de virtude, que contempla em grande medida também a possibilidade da escravidão, está se servindo então de regimes que são considerados já antigos, antiquados, para poder sustentar dentro dessa concepção filosófica todo o regime de leitura específica no que diz respeito à manutenção da escravidão. Bentham então insiste nessa ideia de que o regime religioso demanda a manutenção dessa escravidão como sendo um processo necessário. Ele mesmo vai dizer assim, olha, não dá para você de repente querer eliminar, querer destituir de força totalmente o regime de escravidão. Ele tem um lugar, ele tem uma permanência, e se há uma escravidão do corpo, isso é secundário, porque o corpo é passageiro. O que importa é a libertação da alma, e nisso o Senhor pode talvez até ajudar, porque ele está de fato oferecendo ali uma educação civilizatória para o seu escravo. Conversinha mole, né? Eu duvido que esse cara estivesse ele mesmo convencido. Não, talvez ele tivesse, porque na época eles tinham a ideia de que quando eles conquistavam um território e se impunham sobre ele, eles realmente estavam civilizando, mas é uma conversinha muito mole, né? E Ribeiro da Rocha não fica muito melhor, não. Só que o Ribeiro da Rocha ele vai trabalhar o argumento filosófico, o argumento laico. E no trabalho que ele realiza sobre esse argumento laico, ele vai tentar fazer uma defesa do absolutismo que às vezes parece de tão ensaboada, de tão rematada, parece até mesmo mais radical que a defesa robesiana. Ele volta ao ponto central e começa a colocar a ideia contra o justnaturalista. Ele vai dizer que o justnaturalismo, quando faz a defesa da liberdade, da igualdade de todos como sendo um par de direitos designados, né, naturalmente, portanto, aceitos por regimes políticos, ele fala assim, olha, se esses direitos fossem mesmo naturais, por que nós teríamos tido que esperar até os iluministas descobrirem esses direitos? Por que isso não foi descoberto na antiguidade? Fala, existe um argumento muito forte, que é o argumento da tradição, a gente falávamos ainda ontem nos debates aí sobre tradição, né? É o argumento dessa relação mais antiga. Se isso realmente fosse o caso, a humanidade já teria descoberto essa relação de liberdade e igualdade entre todos há muito tempo. Se ela não descobriu, é porque realmente há distinção entre homens, há inferiores e superiores. Os inferiores aprendem com os superiores. Os inferiores não são capazes de fazer por si, por isso precisam do domínio dos superiores. E o domínio dos superiores é aquilo que separa a barbárie da civilização. O superior é aquele que traz a civilização para esses indivíduos. Então ele abraça o discurso civilizatório do absolutismo completamente. E vai dizer mais, a figura que encabeça essa relação é a figura do monarca. Um monarca tem como obrigação, tem como dever sagrado, trazer justamente para dentro das relações humanas toda essa qualidade civilizatória que lhe compete. Então ele precisa necessariamente dessa adesão, que não é só adesão escrava, mas é também adesão de grupamentos populares que têm necessariamente que se reunir, têm necessariamente que pagar seus respeitos ao monarca, e o monarca tem necessariamente que exercer essa ingerência protegendo esses interesses. É óbvio, portanto, na mentalidade de Ribeiro da Rocha, que a escravidão é absolutamente imprescindível, né? E dentro desse sentido, ele tenta manter, digamos assim, a cabeça fria. Ele é mais coerente, né? Ele é mais coerente que Bentham e Vieira, né? Bentham faz ainda a utilização de um discurso humano, mas ele recua para a ideia de que a escravidão deve ser mantida. Vieira liberta os nativos e prende os africanos, né? Mantém os africanos como escravos. O que significa, né, essa total incoerência, essa mais absoluta incoerência no que diz respeito à formação do seu pensamento.
Veja, dentro dessas transições, algumas figuras esquisitas, né, e instrumentos, propostas de instrumentos jurídicos começam a aparecer, né? Então, por exemplo, quando Ribeiro da Rocha fala sobre a questão do escravo, ele vai dizer assim: a gente entende a relação de forma errada. O escravo ele não está sendo dominado para produzir. O escravo não é uma coisa pura e simplesmente. O escravo ele está sendo tomado e quando ele é tomado, ele exerce o seu trabalho de modo a contribuir para a construção e organização civilizatórias. Isso significa que o escravizado ele tira proveito disso também. E ele fala sobre a troca de um direito de domínio do senhor sobre o escravo por um direito de penhora. Então, basicamente, o que o senhor faz? Ele toma o escravo, usa do seu trabalho e ele banca esse escravo. Porque na medida em que ele está se aproximando desse escravo, esse escravo está sendo redimido em suas circunstâncias intelectuais e está sendo renovado e elevado de modo a poder ser emancipado em sua alma, em sua razão, daqueles castigos não civilizados que o obrigaram algum dia. Dessa forma, ele ainda fala assim: ó, pensemos, por exemplo, num regime de penhora que poderia ser muito útil e muito interessante. O cara fica aí, sei lá, 25 anos com você, paga as contas, assim você redime o preço que você pagou pela criatura e daí você solta. Isso, inclusive, alinharia com os argumentos religiosos que falavam lá que uma pessoa poderia ser escravizada, inclusive um hebreu poderia ser escravizado por outro. Só que daí tem algumas circunstâncias, né? Ele tem um preço a pagar por meio dessa escravidão, ele pode ser redimido, né? Então alguém pode ir lá e pagar a conta por ele para redimi-lo, para salvá-lo, tirar dali, né? Tirar dali. No ano de jubileu ele é libertado. Então ele está basicamente aplicando essa mesma linha de raciocínio de modo a dizer: olha, nós somos civilizados, nós não estamos aqui achando, nós estamos aqui dizendo que o escravo é escravo para sempre, que ele vai ser alienado. A gente quer que ele cresça, que ele aprenda. Só que ele tem que entender também que ele precisa passar por esse processo de atrito, por essa tribulação toda, né? Justamente aqui no sentido do tríbulo, né? De passar o tríbulo sobre o trigo, né? E tirar e descascar o trigo na marra, né? No muque, na força. Você fala, precisa passar por esse tríbulo para que você possa ter esse indivíduo redimido de suas qualidades incivilizadas e para que você possa redimir o trabalho pelo qual você pagou. Você basicamente está curtindo então a penhora desse indivíduo. Só isso, né? O que significa nesse sentido, portanto, que nós temos a preparação para um argumento ainda mais radical, que é o argumento de Azeredo Coutinho, né? O Azeredo Coutinho ele retoma esse mesmo discurso, só que ele fala que o monarca tem poder absoluto sobre os indivíduos. Tá? O monarca, o suzerano, ele realiza a norma em seu sentido pleno. Né? Enquanto Ribeiro da Rocha, muito embora tenha uma ligação forte com a secularização, ainda usa, né, se vale do argumento religioso, o Azeredo Coutinho ele rompe de vez os laços, né? Ele não quer nem saber. Ele é o cara que faz efetivo ataque completo às filosofias, retomando esses argumentos que eu acabei de colocar de uma maneira muito mais vívida. E ele nem vai se servir mais dessas estratégias de penhora. Para ele, literalmente, o monarca tem poder absoluto, faz as leis, se as leis são leis de escravidão, é lei de escravidão e acabou-se, não tem conversa. Não existe igualdade entre os homens, de fato, ele retorna a esse mesmo ponto, há superioridade, há inferioridade, entre essa superioridade e essa inferioridade residem regimes bastante restritivos, e esses regimes restritivos estabelecem quem traz a pauta civilizatória e quem não traz, e é necessário que para que as comunidades se mantenham, para que elas se avivem, para que elas continuem, que isso continue, e é necessário que esse regime permaneça. Seria, na visão dele, inviável, sob todas as formas, abolir de repente a escravidão, mudando estilos de vida, mudando mecanismos de vida. Né? O que significa tudo isso? Existe na sequência também um traçado geral que vai determinar aquilo que foi o processo de abolição aqui no Brasil. E esse processo de abolição aqui ele vai retomar, digamos assim, o perfil e a capacidade argumentativa de todos esses contendores. Aqui geralmente nós vamos ter indivíduos que têm uma clareza maior, uma visão um pouco mais direta no que diz respeito às suas posições com relação ao abolicionismo, não abolicionismo, escravidão e não escravidão. Se a gente pegar o Andrada, por exemplo, em suas apologias constantes ao abolicionismo, nós vamos perceber que ele tem, de fato, uma pauta que está tentando estimular e que está tentando reforçar, inclusive com base em alguns argumentos jesuíticos muito bem colocados, que vão dizer respeito à maneira com que o cristão deve tratar os seus irmãos, né? E justamente vai tentar trazer, fazer o escravo ascender a condição humana, né? Aspas, né? Ascender a condição humana, vai tentar trazê-lo, portanto, a essa roda, a esse circuito de tratamento humano,
de modo que ele possa agora participar desse espaço, desse terreno de educações. Nós temos avanços e retrocessos nesse sentido, e ao longo do século XIX as discussões do âmbito abolicionista no Brasil vão ocorrer, de modo que nós temos sempre alguma polêmica. Só que a questão é que essa polêmica ela tem momentos de força e momentos de apagamento. E por isso não existe nenhum avanço político propriamente dito, né, nas pautas que são colocadas. Pegue, por exemplo, né, a gente começa a colocar, por exemplo, a gente vê a Lei Feijó surgir em 1831, né, a Eusébio de Queiroz em 1850, e essas leis elas basicamente operacionalizam o que foi, na realidade, um relato mais profundo da pressão realizada pelo governo britânico sobre o Brasil, da pressão realizada pelo governo britânico em tudo que foi canto do mundo para tentar eliminar a escravidão, né, e atingiu em primeiro lugar o tráfico de escravos. Somente depois, como consequência, que nós vamos ter o início de um processo de emancipação, né? Esse processo ele vai começar sobretudo dentro do contexto específico da lei dos sexagenários, da lei do ventre livre. Ali é que a gente vai começar a pensar na possibilidade de emancipação, né? De abolição da escravidão propriamente dita, que também são coisas, né, fundamentalmente diferentes. A emancipação é simplesmente você ter regulamentação para você libertar o escravo. Ao passo que a abolição da escravidão é justamente você eliminar de uma vez por todas, colocando a prática de escravidão como o crime que ela é. Hum. E aí, o fundamento que é posicionado aqui, ele basicamente mostra que ao longo do século XIX nós tivemos uma série de debates, mas eles apareciam sempre assim, então aprovou-se uma lei, ou a Grã-Bretanha colocou pressão, então em 1830, 1831, tem lá uma explosão e deu uma discussão muito intensa. 1860 e poucos tem outra, né? E assim vai, ele vai a passos muito arrastados, né? De modo que você não consegue criar um capital argumentativo adequado para você poder ter uma discussão mais sólida e mais vertical. A discussão ela acaba se arrastando e toma forma de várias leis por conta disso. E entre avanços e retrocessos nós vamos ter aqueles que defendem, por exemplo, o abolicionismo, e daí nós vamos ter indivíduos que são defensores ferozes, inclusive com argumentos arcaicos e ultrapassados, de uma manutenção do regime escravo, né? Notadamente, um dos argumentos mais utilizados dentre todos aqueles que são considerados, né, argumentos que posicionam o indivíduo pró-escravidão nessa época, os argumentos eles giram geralmente em torno de uma trajetória econômica, permitindo dessa maneira o reiterar, o impor sobre as relações econômicas de uma necessidade, uma demanda dessa mão de obra, né, chamando inclusive o escravo de mãos e pés do seu senhor. Em muitas ocasiões, no entanto, é possível perceber que essas mesmas determinações se servem, por exemplo, da penhora e recuperação do escravizado, ou se servem de argumentos um pouco mais humanizadores da relação. Mesmo assim, a escravidão continua e ela já é ato desumanizador e brutal suficiente, sem que você precise dos penduricalhos, não são penduricalhos não no sentido de pouca importância, né, mas nas acoplagens, nesse sentido, né, da violência, das acoplagens do castigo público, da humilhação, das formas veladas e abertas de execração da individualidade, da usurpação cultural, da violência física aberta, da violência psicológica constante, assim por diante, né? Basicamente, a gente tem nesse contexto uma tentativa de manutenção desse regime, atendendo a interesses latifundiários, e somente na medida de uma visualização mais prática do que significa a conversão econômica é que se pode falar, nesse sentido, sobre um projeto de abolição. Note que a abolição, o projeto abolicionista, ele na realidade tem parentes próximos e ancestrais que vão dizer respeito sobretudo às diversas formas de compensação pelo trabalho escravo e as diversas vias de possível libertação, de possível redenção do escravo, né, de possível resgate do escravo, né? Então, basicamente, o que nós temos a rigor, sobretudo em território brasileiro, na realidade é um regime de compensações econômicas. Por isso, o argumento econômico sempre acabou pesando mais e sempre ele teve a maior chance de gerar uma emancipação se pudesse ser vencido nos seus ranços e preconceitos tradicionais, né?
Daí por diante a gente tem então uma trajetória que vai colocar determinadas leis que vão servir como marcos de debate para nós, e esses marcos de debate vão formular um desenho dessas transformações econômicas que foram sofridas no período. Desnecessário dizer que mesmo com processos emancipatórios e mesmo com processos de conquista de espaço, ainda assim havia o preconceito, a periferização das comunidades escravizadas, né, ou antigas escravizadas, e evidentemente um divisionismo social brutal que ainda estava presente nessas sociedades. Né? Disso nós vamos tratar mais especificamente com maior aprofundamento lá na próxima sessão. Tá bem? Eu vou deixar esse desenho geral aqui para vocês, essas informações todas, esse trabalho todo, ele está também contido no texto que eu vou deixar ali na pastinha para vocês lerem para a gente fazer o trabalho crítico. Vejo vocês mais tarde no nosso debate. Peço que vocês, por favor, se cuidem. Saudade de todos. Deus abençoe e falamos na sequência. Até mais.